Olá, poderosas! Vamos conversar! Hoje eu queria falar sobre diálogo. Por que é tão difícil a gente dialogar? Eu digo a gente, né? Porque é o que eu percebo, assim, de uma maneira geral. Eu sinto que algumas pessoas têm muita dificuldade do diálogo e isso me custa um pouco a entender, porque para mim dialogar é tão fácil. Eu sempre defendi o diálogo e muitas vezes eu tomei porrada por causa disso. Porque eu acredito mesmo na força da conversa. É impossível eu deduzir o que você pensa a respeito disso ou daquilo, porque a minha vivência, a minha experiência, o meu caminho foi diferente do seu. Então, a minha construção foi diferente da sua, né? Eu posso pensar muito parecido com você, mas a minha construção de pensamento foi diferente da sua. E quando a gente entende o valor disso, o valor da singularidade, a gente passa a amar o diálogo. A gente passa a respeitar as diferenças. Não dá, em tempo nenhum, em lugar nenhum, para a gente imaginar fidedignamente o que o outro sente, o que o outro pensa. Não dá, a não ser que você consiga ler pensamentos. Se a gente não consegue ler pensamentos, qual é a melhor maneira da gente entender como as nossas palavras, as nossas ações impactam a vida do outro? Eu acredito que é o diálogo. Se você tem uma outra linha de pensamento e quiser trocar comigo, eu vou amar trocar. A gente pode fazer essa soma. Mas até aqui, eu tenho me permitido acreditar que a melhor maneira como a gente pode conversar com o outro, entender o outro, lidar com as dores do outro e nos respeitar enquanto isso acontece, é a partir do diálogo. E eu sinto que a nossa sociedade ela não está pronta para dialogar. Mas eu sinto também que a gente precisa mudar esse aspecto. A gente pode parar para pensar, eu sempre uso a referência que são as crianças. A gente pode dizer, por exemplo, como que uma criança vai saber o que eu espero dela se eu não dialogo, se eu não coloco para ela, se eu não verbalizo? Muitas vezes a gente perde a paciência com uma criança porque a gente queria que a criança não fizesse aquilo ou queria que a criança tivesse feito exatamente o contrário, mas a criança ela não sabe que você espera esse comportamento dela. E é aí que entra a problemática. A gente não dialoga. E esse diálogo, ele precisa ser construído desde sempre. Quando o bebezinho tá lá na tua barriga, a gente pode dialogar com eles. O papai também pode participar desse momento. Por que não? Né? A gente preza e luta por uma sociedade em que respeite esse momento da paternidade também, em que a paternidade seja ativa de fato, em que exista um companheirismo, né, e uma união de esforços para que esse puerpério, essa vivência, essa experiência da maternidade seja tão única e maravilhosa para a mãe e para o pai enquanto paternidade. Mas se a gente não cria um diálogo, a gente pouco tem chance de que isso aconteça. Porque essa criança ela vai virar um adulto. E esse adulto vai ter dificuldade no diálogo. É um ciclo, né? Então que a gente consiga dar valor e se esforçar para fazer o diálogo acontecer. Beijo carinhoso e até a próxima.